Olá, pessoal! Vamos para mais uma correção de simulado e desta vez nós separamos algumas questões sobre o período composto por coordenação. Se você está chegando aqui agora, se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e estou aqui no canal semanalmente fazendo a correção de questões elaboradas por diversas bancas. Portanto, se você está se preparando para qualquer concurso público, este canal é para você. Então, ó, já se inscreva, não deixe para depois, porque eu sei que se você deixar para depois, você acaba esquecendo e não se inscreve. Então, ó, não perca tempo. Já se inscreva agora no canal. Aqui abaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para que você seja direcionado ou direcionada para o nosso grupo de estudos, o grupo gratuito de estudos, tá? Lá nesse grupo, nós disponibilizamos o material. Então, esse material que vocês vão acompanhar agora a correção aqui, ele foi disponibilizado lá no grupo com antecedência. Então, quem está lá conosco tem a oportunidade de receber o material, resolver as questões e depois vir aqui assistir a correção de cada uma delas. Então, o link para que você seja direcionado para esse grupo está aqui abaixo, tá? Na descrição também eu vou deixar o link para o nosso curso de língua portuguesa, curso completo de língua portuguesa, que é o Desbancando a Banca. Patrícia, que banca? Qualquer banca, tá? É o curso completo de língua portuguesa, independentemente da banca que vai organizar o seu concurso. Esse curso vai te beneficiar, tá? Vai ser um diferencial com certeza aí no seu resultado. Agora, caso você esteja aí já aguardando, né, uma prova de concurso que o edital aí já está na iminência de ser publicado, não dá tempo de você estudar todo o material, de você assistir a todas as aulas. Então, a nossa orientação para você é que você faça a nossa turma de questões. O link é o mesmo, tá? E aí nós temos turma de questões para a banca IDECAP, para a banca VUNESP, para a banca Consulplan, enfim, para diversas bancas. O link é o mesmo. Ao adquirir o curso Desbancando a Banca, você vai ter acesso a todo o curso completo de língua portuguesa e já vai ter também lá disponível um link para que você vá para o nosso grupo ali específico de resolução de questões para a sua banca, nossa turma, né, de questões, ok? Então, sem mais delongas, agora bora, porque quem quer passar não enrola. Então, vamos para a nossa primeira questão. E aí, como eu disse, o nosso simulado é sobre período composto por coordenação. O período composto é aquele formado por dois ou mais verbos. Então, para ser período composto, você tem de ter ali dois ou mais verbos. Coordenação, ele é composto por coordenação. O que é isso? É que as orações ali daquele período, elas são orações independentes. Elas são orações independentes. Elas possuem os seus termos da oração. Não tem um termo que fica refém de outra parte da oração, do período, né? As orações, elas são completas, elas são independentes, ok? Então, período composto, por que que é chamado assim? Porque nele aparecem duas ou mais orações. Tem dois ou mais verbos. E ele é período composto por coordenação, porque essas orações, dentro daquele período, elas são orações independentes. Então, olha o que nós temos aqui no exemplo 1. As estrelas pareciam cardumes prateados. O que nós temos de verbo aqui? Pareciam. Observem que aqui nós só temos um verbo, pareciam. Se eu tenho somente um verbo, esse período, ele é um período simples, ok? Ele é um período simples. Agora, na 2,
A discussão começou calma e terminou violenta. Quantos verbos que nós temos aqui nesse período? Nós temos começou e nós temos terminou. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Cada verbo dentro do período, ele é uma oração, ele forma uma oração. Então, se eu tenho aqui dois verbos, eu tenho duas orações. E aí eu tenho a primeira oração. A discussão começou calma e terminou violenta, é a segunda oração. Como eu disse, é período composto por coordenação, porque as orações ali, elas são independentes. Então, você não tem uma oração principal e uma oração que depende dessa principal. São orações independentes. Então, eu tenho aqui, ó, a discussão começou calma. Começou o nosso verbo. O que começou? A discussão. Eu tenho sujeito, eu tenho verbo, ok? A discussão começou. É um verbo intransitivo, não pede complemento. Então, essa oração ela trouxe a sua estrutura completa. Agora, na 2, terminou violenta. Terminou o nosso verbo. O que terminou? Ela. A discussão. Tá vendo? Você tem o sujeito aqui, embora seja um sujeito oculto, né? Embora não, mesmo que seja um sujeito oculto, ok? Então, ela terminou, ok? Terminou o verbo intransitivo. Eu tenho aqui uma estrutura completa. Então, uma oração não é dependente da outra. Elas são orações coordenadas. Elas são orações independentes, ok? Agora, essas orações coordenadas, elas podem ser chamadas de coordenadas assindéticas, ou elas podem ser chamadas de coordenadas sindéticas. Como assim, Patrícia? Como eu vou diferenciar? A coordenada assindética, ela não traz conjunção. Então, ela vai aparecer sem conjunção. Esse A nos dá a ideia de negação, né? Eu tenho uma pessoa normal, a pessoa que não é normal, o que é que nós dizemos? É uma pessoa anormal. Esse A dá a ideia de negação. Então, a assindética é que não tem conjunção. Ela aparece sem conjunção. Agora, coordenadas sindéticas são com conjunção. Assindéticas sem conjunção, sindéticas com conjunção. Lembrem-se desse A aqui, ó, que traz ideia de negação. Então, a sindética que não tem conjunção, ok? Então, aqui nos nossos exemplos, no exemplo número 2, né, na verdade, onde nós temos o período composto, o que nós temos aqui? Nós temos a primeira oração, a discussão começou calma, essa é a nossa primeira oração. Observem que nessa primeira oração nós não temos conjunção. Então, ela é chamada de oração coordenada assindética, não tem conjunção. Agora, na segunda, e terminou violenta. Observem que aqui, ó, apareceu o e. E o e, ele está ligando a primeira oração à segunda. Ele é uma conjunção. Se a segunda oração nos trouxe conjunção, ela vai ser chamada de oração coordenada sindética. Ela trouxe o síndeto, ela trouxe a conjunção. Ela é uma oração coordenada sindética, ok? Então, recapitulando, o período composto é aquele que nos traz dois ou mais verbos. Cada verbo é uma oração. Por que que é composto por coordenação? Porque as orações dentro daquele período, elas são independentes, certo? Eu não tenho uma principal e uma subordinada a ela, uma dependente dessa principal, não.
Elas são orações independentes. E aí, as coordenadas, elas se subdividem. Podem ser assindéticas ou sindéticas. Assindéticas, quando não trouxerem a conjunção, e sindéticas, quando elas trouxerem conjunção, certo? Aí, essas coordenadas sindéticas, por elas nos trazerem, só colocar aqui, sindéticas, por nos trazerem conjunções, elas nos trazem também ideias por meio dessas conjunções. Tem conjunção que nos traz ideia de adição, tem conjunção que nos traz ideia de alternância, tem conjunção que nos traz ideia de explicação. Então, cada conjunção nos traz uma ideia. Então, por isso, nós temos as coordenadas, as orações coordenadas sindéticas, classificadas como aditivas. Eu tenho sindética aditiva, tenho sindética adversativa, tenho sindética alternativa, tenho sindética explicativa e tenho a conclusiva. Por que que tem essa subdivisão? Porque a sindética traz conjunção e a conjunção me traz uma ideia. As conjunções e, principalmente a que mais aparece, é a conjunção e, me traz ideia de adição. A conjunção nem, mas também. Então, essas conjunções, elas nos trazem ideia de adição. Eu digo assim, ela estuda e trabalha. Deixe-me só verificar aqui como está aparecendo para vocês. Quem não está cortando. Ela estuda e trabalha. Nós temos um período composto aqui, porque nós temos dois verbos. Estuda, trabalha. Então, eu tenho a primeira oração, estuda. Não tem conjunção aqui. Eu classifico como oração coordenada assindética. Tenho a segunda oração, e trabalha. Eu tenho e. Então, eu tenho uma conjunção ali. Eu vou classificar como oração coordenada sindética. E aí eu vou observar o valor que essa conjunção está me trazendo. Quando eu digo estuda e trabalha, me traz essa ideia de adição. Faz uma coisa e outra. É uma coisa somada a outra. Então, me traz essa ideia de adição. Portanto, ela é uma oração, essa segunda aqui é uma oração coordenada sindética, porque trouxe o síndeto, trouxe a conjunção, e ela é sindética aditiva. Por quê? Porque a conjunção que ela trouxe me transmite ideia de adição, ok? Agora, a coordenada sindética pode também trazer uma ideia de oposição, de adversidade, de quebra de expectativa. E aí ela vai ser chamada de adversativa. Quais conjunções que geralmente, né, são as que mais aparecem aí, que nos trazem ideia de oposição, de adversidade? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, dentre outras, tá? Não obstante. Então, são conjunções que nos trazem ideia de oposição, de adversidade. Então, elas são a oração na qual essa conjunção aparece, ela é classificada como
oração coordenada sindética adversativa. Se eu falo assim, ele estudou muito. Ele, deixa eu só fazer melhor aqui. Ele estudou muito, mas não passou. Ele estudou muito, mas não passou. Nós temos aqui um período composto, porque nós temos de verbo estudou e passou, ok? Então, nós temos um período composto ali por duas orações. Essas orações, elas são coordenadas, elas são independentes. Eu tenho aqui a primeira oração, ele estudou muito. A segunda, mas não passou. Na primeira oração, eu não tenho conjunção. Então, como que eu classifico essa oração? Eu classifico como oração coordenada assindética. Agora, na segunda oração, apareceu o mas. Olha, apareceu uma conjunção, que foi o mas. Então, ela é classificada como oração coordenada sindética. E aí eu vou observar a ideia que essa conjunção me traz. O mas, ele me traz ideia de oposição, de adversidade. O que que eu espero? Se a pessoa estudou muito, o que que eu espero? Qual é a expectativa? De que ela passe. Não passou, aconteceu alguma coisa adversa, oposta. Aconteceu ali uma quebra de expectativa. Então, essa conjunção me traz ideia de adversidade. Por isso, eu classifico essa oração como oração coordenada sindética adversativa, ok? Agora, a oração coordenada sindética, ela pode também me trazer conjunção que dá a ideia de alternância. Algo uma hora é de um jeito, outra hora é de outro. Então, eu tenho aqui como as principais conjunções ou, ora. Opa, deixa eu melhorar aqui. Quer, dentre outras, ok? Então, essas conjunções dão ideia de alternância, né? Elas são alternativas, conjunções alternativas. Se eu falo assim, ou estuda ou trabalha. Deixa eu só escrever aqui, fica melhor para vocês. Vou apagar esse exemplo aqui. Vou colocar aqui. Ou estuda ou trabalha. Então, ou você faz uma coisa ou outra. Então, dá a ideia de alternância. Eu tenho aqui a conjunção ou e aqui a conjunção ou. Tenho duas orações, porque eu tenho dois verbos, né? Estuda, trabalha. A primeira oração, ou estuda, segunda, ou trabalha. Agora, cuidado, porque na primeira oração aqui apareceu conjunção. Até agora, né, nós vimos, nos exemplos anteriores, a primeira oração ali aparecendo sem conjunção. Então, como que nós classificamos? Oração coordenada assindética. Mas agora apareceu conjunção já na primeira. Então, essa daqui ela é classificada como oração coordenada sindética. Ela é uma sindética alternativa, traz ideia de alternância. Ou apareceu também na segunda oração. Como que a gente classifica então? Da mesma forma, oração coordenada sindética alternativa, ok? Então vamos continuando. A oração coordenada sindética pode trazer também ideia de explicação. Quais são as conjunções explicativas que mais aparecem? O pois, o porquê,
o pois, o porquê, o que, ok? Dentre outras. Geralmente são conjunções explicativas. Então, se eu digo ele faltou, pois, vou colocar aqui, ele faltou, pois se machucou. Ele faltou, pois se machucou. Temos período composto, temos dois verbos. Período composto. Primeira oração, ele faltou. Segunda, pois se machucou. Na primeira oração não apareceu conjunção. Então, eu tenho oração coordenada assindética. Na segunda oração apareceu o pois. Apareceu conjunção. Então, eu vou classificar como oração coordenada sindética, por causa da conjunção, e vai ser uma sindética explicativa, porque o pois é uma conjunção que me traz ideia de explicação. Então, ele faltou, pois se machucou, ele faltou porque se machucou, ok? Traz essa ideia de explicação. Agora, a última classificação aqui da coordenada sindética é a coordenada sindética conclusiva. Vai me trazer ideia de conclusão. Quais são os conectores? Por isso, logo, por conseguinte, opa, por conseguinte, ou então, o assim. Então, essas palavras são conjunções que nos trazem ideia de conclusão. Ele faltou por, por isso. Ele faltou, por isso não recebeu. Ele faltou, por isso não recebeu. Nós temos ali um período composto por duas orações. Temos dois verbos. Primeira oração, ele faltou. Segunda, por isso não recebeu. Na primeira oração, nós não temos conjunção. Como que nós classificamos? Oração coordenada assindética. Na segunda oração, apareceu a conjunção por isso. Apareceu a conjunção por isso, que me traz ideia de conclusão. Faltou, por isso não recebeu. Então, ideia de conclusão. Como que eu classifico essa oração? Oração coordenada, sindética, porque tem a conjunção, e sindética conclusiva, porque ela nos traz ideia de conclusão. A conjunção nos traz ideia de conclusão. Agora, só uma observação aqui, ó. A conjunção pois, ela também pode trazer ideia de conclusão. Nós vimos aqui como conjunção explicativa, né? O pois. Mas ele também pode nos trazer ideia de conclusão. Como assim? Quando ele nos trouxer ideia de conclusão, ele vai aparecer deslocado dentro da oração. E quando ele está deslocado, ele aparece entre vírgulas, ok? Então, ele aparece entre vírgulas. Se eu escrevesse assim, ó, ele faltou, não recebeu, pois. Ele faltou, não recebeu, pois. Então, pois aqui, ó, ele apareceu isolado por vírgula.
Ele pode aparecer ali no final, né? Ele pode aparecer entre vírgulas. Então, você tem ali o pois numa posição na qual ele está deslocado, tá? Então, ele aparece geralmente, né? Quando ele está deslocado, ele vai aparecer depois do verbo. Então, ele aparece depois do verbo. Quando pois dá ideia de explicação, ele vai aparecer antes do verbo. Ó. Ele faltou, pois se machucou. Ele faltou, pois se machucou. O pois apareceu antes do verbo. Agora, ele faltou, não recebeu, pois. O pois apareceu depois do verbo, tá? Então, ele é conclusivo, tá? Então, tem de ficar atento à posição do pois, porque ele pode tanto ser explicativo, como ele pode ser conclusivo, ok? Então, vamos para a nossa primeira questão aqui. Habilidades analíticas. Habilidades analíticas também incluem curiosidade e aprendizagem contínua. Morfologicamente, o termo destacado nesta frase trata-se de. Então, nós temos aqui, ó, incluem é o verbo. O que inclui? Habilidades analíticas. Habilidades analíticas incluem. Incluem o quê? Curiosidade e aprendizagem contínua. Então, nós temos aqui o sujeito, habilidades analíticas, inclui o verbo que pediu complemento, o verbo transitivo. No início do complemento não apareceu preposição, então nós temos o objeto direto, verbo transitivo direto. Esta análise que eu fiz com vocês aqui é uma análise sintática, mas a questão está nos pedindo morfologicamente como nós podemos classificar o termo que apareceu destacado aqui, que foi o e. Observem que o e aqui, ó, ele não está ligando orações. Então, o e, ele pode ser uma conjunção que está ligando orações, termos ali com verbos, né? Ou ele pode ligar também nomes, tá? Sem problema algum. Mas a função dele não muda. Ele continua sendo conjunção. Se eu falo assim, João e Maria. João e Maria. E se eu falo estuda e trabalha. Nós temos o e aqui na primeira, né? Na primeiro enunciado ali, né? Período, e nós temos período não, nesse enunciado aqui, e nós temos o e aqui nesse segundo. Aqui o e está ligando nomes, não está ligando orações, não tem verbo ali, mas ele é uma conjunção, ok? Ele é uma conjunção aditiva, está dando ideia de soma, de adição. Aqui está ligando verbos, estuda, trabalha. O e também é conjunção, tá? Então, independentemente de ele estar ligando orações ou termos ali, nomes, ele é classificado morfologicamente da mesma forma, ele é conjunção, ok? Aí vamos para a nossa questão 2. Além disso, a insônia pareceu afetar mais fortemente a função executiva, mas também prejudicou a memória e a cognição global. Identifique a alternativa correta em relação aos elementos coesivos do texto. Com elementos coesivos, né, de coesão, nós temos o além disso, nós temos o mas também. Então, vamos lá. Letra A. A expressão mas também pode ser substituída por com quanto, sem perder o sentido.
O mas também aqui, ele está nos dando ideia de adição. Vou colocar aqui mesmo. Ideia de adição. Além disso, a insônia pareceu afetar mais fortemente a função executiva, mas também, somado a isso, prejudicou a memória e a cognição global. Esse mas também está nos trazendo essa ideia de adição. Aí a banca diz que nós poderíamos trocar por conquanto. Conquanto é uma conjunção concessiva, da ideia de oposição. Conquanto, ideia de concessão, conjunção concessiva, da ideia de oposição. Então, você não poderia substituir uma conjunção, uma expressão que dá ideia de adição, por uma que dá ideia de concessão, que é a oposição. Então, nós não poderíamos fazer isso. A alternativa A é uma alternativa errada, já descartamos. Letra B. A forma verbal prejudicou substituiu a função executiva. Então, vamos lá. Prejudicou. Além disso, a insônia pareceu afetar mais fortemente a função executiva, mas também prejudicou. Quem prejudicou? Ela. Ela quem? A insônia. Então, prejudicou aqui está relacionado à insônia, não está relacionado à função executiva. Não tem relação nenhuma aqui com função executiva, tá? Então, errado, né? O que está sendo afirmado aqui na alternativa B. Na C, a expressão além disso marca uma adição de ideias. Além disso, é algo a mais. Então, sim, né? A alternativa C é a nossa alternativa correta. Eu comprei sapatos e, além disso, roupas. Então, eu estou somando uma ideia a outra. Então, sim, né? Verdadeira afirmação ali da letra C. Agora, a letra D. A conjunção E marca a oposição entre as orações. Então, nós temos aqui, ó, prejudicou a memória e a cognição global. Prejudicou uma coisa mais outra, da ideia de adição. O E aqui está dando ideia de adição, não está dando ideia de oposição, como afirmou a banca aqui. Então, a alternativa D também é uma alternativa incorreta, ok? Então, vamos lá, vamos continuando. Questão 3. Vou só descer aqui para ficar melhor. 3. O período composto é formado por duas ou mais orações. Já falamos sobre isso, né? Foi o início da explicação aqui. Falei que o período composto ele é formado por duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos. Conectadas, essas orações conectadas de maneira lógica, podendo expressar relações de coordenação ou subordinação entre si. Então, quando o período ele é composto por coordenação, o que eu disse? As orações são independentes. Quando o período é composto por subordinação, as orações elas têm uma relação de dependência. Tem uma que é principal e tem outra que é subordinada, tá? Sua construção permite a articulação de ideias em um único enunciado. Sobre a relação de coordenação, então a banca não quer subordinação, é coordenação. Analise as afirmativas a seguir. 1. Na coordenação, as orações se sucedem igualitariamente, sem que umas dependam sintaticamente das outras. Está certa essa afirmação? Certíssima. Foi isso que nós vimos. Na coordenação, as orações elas funcionam ali de forma semelhante. Não tem uma dependência entre elas, né? Não tem uma que depende da outra. Elas são independentes, ok?
Número 1, certinho. 2. O período composto por coordenação consta de uma ou mais de uma oração principal, orações, né? De uma ou mais orações, faltou aqui. E aí nós temos uma oração principal e de uma ou mais orações dependentes. O período composto por coordenação consta de uma oração independente e outra dependente, uma principal e uma subordinada? Não, não. Período composto por coordenação é aquele que nos traz orações independentes. Elas são independentes, não são dependentes. Então, essa daqui está errada, tá? Essa afirmativa está errada. 3. Na oração, Silvia esperou que o marido voltasse. Temos um exemplo de relação de coordenação. Olha o que nós temos. Verbo esperou, verbo voltasse. 2 verbos, 2 orações. A primeira, Silvia esperou. Agora, ela esperou o quê? Ela esperou isso, que o marido voltasse. Silvia esperou isso. Tá vendo como tem uma relação de dependência aqui? Nós temos uma primeira oração aqui, que é a oração principal. Ela é chamada de oração principal. E nós temos essa outra aqui que depende dessa principal. Ela é parte dessa principal. Silvia esperou o quê? Esperou isso. Quando você conseguir, substituir toda oração na qual que apareça pela palavra isso, essa oração ela é classificada como oração subordinada substantiva. Nós temos uma oração subordinada, não é coordenada, ela depende da outra, ela não é independente. Então, nós temos uma oração subordinada substantiva, não é oração coordenada, ok? Se eu falo assim, ó, espero que você passe. Espero que você passe. Tem o verbo espero e passe. 2 verbos, 2 orações. Eu vou quebrar sempre aqui no que. Então, espero. Mas eu espero o quê? Que você passe. Então, eu tenho aqui uma oração principal e aqui, ó, observe que eu posso substituir toda essa oração aqui pela palavra isso. Eu espero o quê? Eu espero isso. Então, essa oração aqui, ela é uma oração subordinada. Ela é uma oração subordinada substantiva. Essa primeira é chamada de oração principal, ok? Então, aqui nós não temos coordenação. A única afirmativa verdadeira, então, foi a 1. Então, apenas 1. A alternativa B aqui, né? 1 apenas, certo? Agora vamos ver essas questões aqui abaixo. Ó. Identifique a oração coordenada conclusiva. Conclusiva. Lembram dos conectores conclusivos? Então, assim, logo, portanto, por isso, por conseguinte. Então, vamos lá. O orador falou pouco, todavia disse muitas verdades. Então, ele falou pouco, todavia, então aconteceu ali uma relação de oposição. Aqui nós temos uma adversativa, ok? Uma oração coordenada, sindética, adversativa. Nós não temos conclusivo. Letra B. Tratemos de trabalhar, então tratemos de trabalhar aqui a opção verbal, que o trabalho dignifica. Então, eu tenho aqui 2 orações. Olha a conjunção que apareceu. O que? O que nos traz ideia de explicação.
Então, ela é uma explicativa, não é conclusiva. Letra C. Gozemos, vivamos, pois somos jovens. Então, nós temos gozemos, vivamos e somos. 3 verbos, 3 orações. Primeira, segunda, terceira oração. Na terceira apareceu o pois. Observem que o pois ele apareceu antes do verbo. O que nós vimos? Quando o pois aparecer antes do verbo, ele não está deslocado. Ele traz ideia de explicação. Então, também é uma explicativa. Letra D. Era noite e a lua brilhava no céu sereno. Era, brilhava. 2 verbos, 2 orações. Primeira era noite e a lua brilhava no céu sereno. É a segunda que nos trouxe a conjunção e, que nos dá a ideia de adição. Então, aqui é uma aditiva, não é conclusiva. Letra E. As árvores são preciosas à vida humana. Por conseguinte, preservemo-las. Então, nós temos o verbo ser e preservar. 2 verbos, 2 orações. Primeira, as árvores são preciosas à vida humana. Segunda, por conseguinte, olha a conjunção aqui, por conseguinte, preservemo-las. Então, por conseguinte, é uma conjunção, sim, conclusiva. Então, a alternativa E é a nossa alternativa correta. Vamos para a nossa última questão, que diz assim: assinale a alternativa que contém uma coordenativa conclusiva. Então, a banca quer novamente uma conclusiva. Sérgio foi bom filho. Foi, logo será bom pai. Então, nós temos 2 verbos, 2 orações. Sérgio foi bom filho, primeira, logo será um bom pai. Olha a conjunção que apareceu aqui. Conjunção logo. Logo é uma conjunção conclusiva. Então, a alternativa A já é a nosso gabarito, né? Alternativa correta. Mas vamos ver as outras. Os meninos, ora brigavam, ora brincavam. 2 verbos, 2 orações. Na primeira eu tenho conjunção, na segunda eu tenho conjunção, me trazendo essa ideia de alternância. Então, aqui eu tenho oração coordenada alternativa. Lembrando que você vai classificar dessa forma as 2 orações, porque as 2 trouxeram a conjunção, ok? C. Jaime trabalha depressa, contudo produz pouco. 2 verbos, 2 orações. Jaime trabalha depressa é a primeira, contudo produz pouco é a segunda que nos trouxe a conjunção contudo. Conjunções, mas, porém, no entanto, entretanto, contudo, todavia, são conjunções que nos trazem ideia de adversidade. Então, é oração ordenada sintética adversativa. Letra D. Os cães mordem, não por maldade, mas por precisarem viver. Temos 2 verbos, 2 orações. Os cães mordem, não por maldade, mas por precisarem viver. Trouxe conjunção mas. Conjunção mas é uma conjunção que traz ideia de adversidade, é adversativa, ok? Letra E, Adão comeu a maçã e nossos dentes até hoje doem. Verdade, né? Então, temos aqui comeu e doem. 2 verbos, 2 orações. Adão comeu a maçã e nossos dentes até hoje doem. É a segunda que trouxe a conjunção e, que dá a ideia de adição, então é uma aditiva. Ok, pessoal? Então, hoje, o meu objetivo era esse, né? Que vocês conseguissem assimilar aí o que é o período composto por coordenação,
como identificar, né, que o período é composto por coordenação e como classificar essas orações dentro do período composto, né? A oração assindética e a oração sindética, sempre observando a ideia que é transmitida pela conjunção que aparece ali dentro dela. Ok? Então ficamos por aqui e até a próxima correção.